A paz do Senhor para todos. Amém. Vamos estar abrindo nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Lindos hinos do nosso grupo perene. São novos, né, irmão Marcial? Não, são novos agora, né? Ou já cantavam? Já? No tempo de quem? De Mané Garcia? Ele não era nem nascido, irmãos. Eu entendi que era no tempo de Mané Garcia, que eu já ia procurar saber quem era Mané Garcia, que eu não conheci. Glória a Deus. Mas era no tempo que ele não era nem nascido. Você está vendo que a gente tem que entender as coisas direitinho, irmão? Para não sair dizendo que os hinos que o louvor perene canta do tempo de Mané Garcia. Glória a Deus. Mas Deus abençoe, irmão Marcial, irmãs. Muito lindos estes hinos. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar com o nosso diácono Otoniel. Nessas orações, nessa oração e nas que seguirão, particularmente, nós queremos pedir oração por um moço que está acometido de câncer. Ele é do Recife. Eu ouvi ontem esse pedido de oração no rádio. Está acometido de câncer em suas pernas. O médico quer amputar as pernas do moço. Ele é crente. Vamos orar para o Senhor intervir. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Também quero fazer um pedido de oração pela família. Não sei se os irmãos devem estar sabendo de uma notícia de uma jovem que foi assassinada gestante. A irmã dessa jovem estuda comigo lá na faculdade e são desviados da Assembleia de Deus. Ainda na segunda-feira tem um diácono, um amigo meu, estávamos comendo um pastel que ela colocou para vender lá uma banquinha fora da faculdade, e ele inclusive chegou a conversar com essa jovem novamente a respeito de se voltar para Deus. Então que os irmãos orem para que Deus possa também confortar a família, né? E abrir os olhos da que está afastada para retornar ao seio do Senhor. Maravilhoso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, por esta oportunidade aqui na Tua casa. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, que possamos receber o ensinamento da Tua palavra, que a unção do Teu Espírito Santo mais uma vez se faça presente em todos, e que ao falar o nosso pastor, a ministrar a Tua palavra, que esta palavra possa, Senhor, nos servir de alimento espiritual. Também entregamos a Ti, Senhor, esses pedidos de oração, que o Senhor possa entrar com providência a respeito deste jovem lá de Recife, que o Senhor possa ministrar a cura na vida dele para fazer mais uma vez notório o Teu nome. Também visita, Senhor, o coração desta família que está enlutada, que o Senhor possa dar o conforto necessário. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Orar pelos que estão desviados, né, da casa do Senhor, da casa de Deus, para que haja arrependimento. Meus amados irmãos, amanhã haverá, queremos avisar para todos que estão fazendo parte do ensaio para a festa dos adolescentes, amanhã de 3h30 haverá ensaio geral para todos que estão participando. Hoje, dia 22 e 23 de junho, nós teremos aqui o encontro de adolescentes. Vai ser uma linda festa para a glória de Deus
e a edificação de todos os adolescentes e jovens de toda a igreja, enfim. Estará ministrando a palavra de Deus pastor Steven Ribeiro, da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, e a cantora Rayane Vanessa, de Pernambuco também. Amém? E hoje, de 10 à meia-noite, oração geral em prol do culto dos jovens, que acontecerá neste final de semana, no domingo. Glória a Deus. Nós queremos pedir para os irmãos obreiros que foram apresentados em nossa reunião segunda-feira, os novos obreiros, se colocarem de pé. Glória a Deus. Estão aí os nossos irmãos. Muito bem. São os novos obreiros. E a partir do próximo domingo eles já estão todos na ativa, deverão vir e sentar-se aqui junto aos demais. A igreja agradece a Deus pela vida desses irmãos, digam todos amém. Amém. Deus abençoe, queridos, podem tomar vossos assentos. Temos uma família vinda de Recife, da família do irmão Jessé Epitácio. Onde está a família? Por favor, se ponham de pé. Muito bem, então aí alguns membros da família do nosso irmão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, hoje, pela graça de Deus, continuaremos o nosso estudo sobre o escudo da fé. Estamos estudando esse tema já há várias semanas. Está baseado em Efésios capítulo 6, versículos 14, 10 a 20. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. E desta feita estaremos estudando sobre o escudo da fé. Glória a Deus. Como é que Paulo escreveu? O que é que Paulo escreveu a respeito do escudo da fé, irmãos? Glória a Deus. Note o destaque que o apóstolo Paulo dá a respeito desse escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é algo tão forte, tão poderoso, que Paulo vai compará-la a um escudo aqui nesta relação de peças da armadura do cristão. O escudo, irmãos, era a parte indispensável da armadura do soldado cristão. Glória a Deus. O escudo era a parte indispensável na armadura do soldado, romano, do soldado antigo. Era excelente instrumento de defesa para o soldado contra as setas e dardos ou golpes de espada que eram desferidos contra ele no campo de batalha. Aqui os irmãos estão vendo um campo de batalha e os soldados enfrentando seus adversários, mas logo aí de frente temos o escudo, né? Eles todos escudados para se defender dos ataques que eram desferidos contra eles no campo de batalha. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, há também um escudo na arma ou nas armas do cristão contra as milícias do maligno que estão espalhadas pelos ares, conforme Paulo diz, escrevendo já neste capítulo 6, as potestades dos ares. Então, o cristão, ele tem inimigos malignos, esses inimigos estão espalhados no espaço sideral, mas agem diretamente aqui no mundo. Para se defender dos ataques desses inimigos invisíveis e cruéis, é necessário, então, termos o escudo da fé. Esse escudo, chamado fé, e citado pelo apóstolo Paulo,
ele é indispensável na batalha. Por isso que Paulo diz, tomando sobretudo, acima de tudo, tomem o escudo da fé. Paulo já falou a respeito do cinto da verdade. Paulo já havia falado a respeito da couraça da justiça. Paulo já havia falado a respeito dos calçados da preparação do evangelho da paz. E agora Paulo fala a respeito do escudo da fé. Esse escudo que aqui ele dá um destaque especial, recomendando que os crentes se apropriem dele. Acima de tudo, se apropriem do escudo da fé. Tomem posse dele, porque vocês estão em uma batalha. E se vocês tiverem cinto, couraça, se vocês tiverem calçado, mas faltar o escudo, na hora da peleja, vocês não vão resistir. Vão ficar indefesos. Glória a Deus. E como o escudo da fé é uma arma de proteção para o crente não pode sair para a batalha, ou seja, para enfrentar as hostes infernais, glória a Deus, sem estar devidamente equipado com este escudo. Paulo, como nós já sabemos, ele toma a figura do escudo, para falar a respeito da fé, ele toma como exemplo, toma como ilustração do exército romano. O exército romano, ou melhor dizendo, o soldado do exército romano, ele jamais saía para a guerra, para a peleja, sem esta peça tão importante. Então, o escudo do soldado romano tem muito a falar para nós. A respeito da fabricação desse escudo, nós podemos dizer, segundo o que nós encontramos nos relatos históricos e arqueológicos, que ele era feito de madeira e revestido de couro resistente. Eles podiam ser no formato oval ou retangular. Suas dimensões mediam 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura. Isto posto, praticamente ele cobria a maior parte do corpo do soldado romano. A proteção do escudo era muito precisa. O soldado segurava o escudo diante de si para protegê-lo de lanças, flechas e dardos inflamados. Por isso, antes das batalhas, o couro do escudo poderia ser molhado, bem encharcado, ficava um pouco mais pesado, mas era necessário molhar o escudo, porque ele era feito de couro, para quando no campo de batalha, e os dardos inflamados ou com fogo, com tocha de fogo, ao ser arremessado contra o soldado, ele amparava-se com o escudo, e aquela seta, aquele dardo, quando cravava no escudo, o couro molhado logo apagava a chama do fogo, e o soldado então estava seguro para enfrentar os inimigos, continuar enfrentando os inimigos. Então, se um soldado tivesse durante a batalha o escudo arrancado da sua mão, ou mesmo desse um vacilo e esse escudo caísse, ele estava fadado a morrer, estava fadado a ser exterminado pelo inimigo, porque a sua principal arma de defesa havia se perdido. Glória a Deus. E Paulo, muito sabiamente, ele vai falar a respeito do escudo da fé. E esse escudo da fé, ele tem como objetivo apagar o que, irmãos? Apagar o que, igreja? Os dardos
inflamados do maligno. Paulo diz no versículo 16, tomando sobretudo o escudo de quê? Da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Note que Paulo fala com segurança. Tomem o escudo da fé. Não saiam para a guerra sem o escudo da fé. E se alguém perguntasse a Paulo, por que você faz tal recomendação, Paulo? Ele vai dizer, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, enquanto estamos pelejando contra ele, ele atira dardos, e esses dardos são inflamados, e se estes dardos acertarem o valente, o guerreiro do Senhor, o soldado de Cristo, ele estará fadado a morrer. Glória a Deus. E Paulo, então, por isso, então, Paulo enfatiza a necessidade do soldado cristão estar equipado com esta arma. E o motivo é para que nós possamos enfrentar os dardos inflamados do maligno que são arremessados contra a nossa vida cristã, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de relacionamento espiritual com o Senhor, a nossa vida de santificação. O inimigo joga os seus dardos, e esses dardos são terríveis. Eles são dardos, primeiramente, nós podemos dizer, infernais. Os dardos são o quê, irmãos? Dardos infernais. Infernais porque eles procedem do inferno. Eles procedem de Satanás. Satanás investe pesado contra o servo de Deus, contra a serva do Senhor, com o fito de destruir-nos completamente. Não imagine você, não imagine o irmão, a irmã, não imaginemos nós que as investidas do maligno contra a nossa vida é apenas para arranhar ou para fazer pequenos hematomas. Não, senhora, não, senhor. As investidas do maligno e daqueles que estão debaixo do seu comando têm como objetivo principal matar, destruir, acabar com o crente. Glória a Jesus. E para tanto precisamos estar com este escudo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos 20 e 21. Marcos, capítulo 7, versículo 20 e 21. Glória a Jesus. Está com a Bíblia aberta? Todo mundo? Quem não tiver uma Bíblia, fique ao lado de um crente e leia a Bíblia. Nos acompanhe na leitura da palavra de Deus. Vamos ver esses dardos, o que são eles. Esses dardos infernais. E dizia Jesus, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, aí no versículo 22 e 23, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Meus amados irmãos, aqui Jesus está falando a respeito das coisas que são geradas no interior do ser humano. Ele elenca várias coisas negativas, sentimentos, atitudes, planejamentos negativos e pecaminosos diante de Deus. São gerados na mente, no coração do homem. E o homem, possuído por essas coisas, cedo ou tarde, exterioriza elas, põe elas para fora.
através de comportamentos, através de atitudes, de ações, através de planejamentos. E eu pergunto a você, como essas coisas vão parar no coração do homem? Da pessoa, seja ela crente, seja ela descrente, como é que vai parar? Jesus aqui está falando para crente. Glória a Jesus. Como é que essas coisas vão parar lá no coração daquele que serve ao Senhor, daquela que serve a Deus? Como? Se não houver uma sugestão, uma insinuação, ou como estamos vendo aqui, um ataque exterior, algo que vem de fora para dentro do coração do homem, da mente humana, e ali fica, e ali é gerado, e ali cresce, e ali se expande, amadurece como uma fruta, glória a Jesus, e quando aquilo está no ponto, o homem que perdeu o temor a Deus, que não vigiou, que não manteve uma comunhão íntima com o Senhor, o homem finalmente coloca para fora, glória a Jesus, coloca para fora. E Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra nele, ou seja, os alimentos, mas aquilo que sai do seu coração. Mas para sair, todas essas coisas, elas têm que ser geradas. E não se preocupe, glória a Deus, porque Satanás ele vai se encarregar de gerar isso no coração daquele e daquela que serve a Deus, caso não vigiemos, não estejamos atentos, não estejamos lendo a palavra, meditando na palavra, não estejamos seguros, firmados na rocha. Não se preocupe, que você não vai ter nenhum trabalho para essas coisas serem geradas no seu coração. Elas vão serem lançadas, qual semente malignas, e elas vão crescer e vão ser projetadas para fora. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, e esses dados que o nosso adversário joga em nossa alma, em nossa vida cristã, em nosso ser, em nossa mente. Tem até um livro muito interessante de uma escritora muito conhecida no mundo todo. O Campo de Batalha da Mente é o título. Alguém já leu esse livro? Várias pessoas já leram-no. O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Nesse livro, a sua tese, ela embasa a sua tese em toda a Bíblia. Inclusive, é um livro com muitas citações de textos bíblicos, muito, do início ao fim. É um livro que está recheado de muito texto bíblico, versículos. Ela mostrando pela Bíblia que a mente é um campo de batalha. E eu não sei se você já sabe disso, se não sabe vai ficar sabendo. Mas a sua mente, a minha mente, ela é cobiçada por dois seres. Um é Deus, que nos fez e nos ama, e quer que nós consagremos a nossa vida inteiramente a Ele. E o outro ser é Satanás. Ele luta pela nossa mente também, pela mente do homem. Glória a Jesus, ele quer dominar a mente humana. E quantas pessoas neste mundo não têm a suas mentes dominadas pelo maligno? Coisas negativas, coisas pessimistas. Os consultórios dos psicólogos estão cheios de pessoas e cheio de problemas, de complexo, de tanta coisa negativa, e tudo está aqui dentro, nessa massa cinzenta chamada cérebro. Glória a Deus. Está aqui dentro. Amados irmãos, quando a mente está na presença de Deus, quando a mente está coberta pelo sangue de Cristo Jesus, quando a mente está em sintonia com a mente do Senhor, e a Bíblia fala na mente de Cristo, o crente deve ter a mente de Cristo.
quando o crente tem a mente de Cristo implantada na sua mente. Oh, glória a Deus! Esses pensamentos, essas coisas negativas que chegam, que aparecem, que são lançadas como setas malignas em nossa mente. Quando elas chegam, essas setas, esses pensamentos, essas coisas negativas, elas chegam, mas não ficam, porque elas já encontram a mente sob a proteção divina, sob a proteção do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz que nós não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça. De fato, isso é algo assim até impossível. Um pássaro pode vir e pousar abruptamente em sua cabeça e minha cabeça, mas Martinho Lutero dizia que nós podemos impedir que um pássaro faça um ninho em nossa cabeça, porque um ninho é um processo. Pássaro não faz um ninho dentro de um segundo, não, o ninho é um processo. E Martinho Lutero está se referindo nessa ilustração à mente humana e aos pensamentos que lhe sobrevêm. Glória a Deus! Nós precisamos ter cuidado com esses dardos inflamados. Vamos ler mais uma vez Mateus 7, 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Não só contamina a pessoa que exterioriza essas coisas, mas também contamina as outras pessoas das quais do relacionamento dessas pessoas que botam para fora essas coisas negativas. Por exemplo, um marido com uma mente como essa que Jesus aqui diagnostica, glória a Jesus, ele vai contaminar a mente da sua esposa, e vice-versa. Pais poderão contaminar a mente dos seus filhos e trazerem prejuízos para eles, porque do interior do coração dos homens sai o que, irmãos? Estão com a Bíblia aberta? Porque do interior do coração dos homens sai o que? Primeiro, os maus pensamentos. Quantos pensamentos passam na mente de uma pessoa? Dizem os psiquiatras que diariamente passa cerca de 10.000 pensamentos em uma mente. Uma mente de uma pessoa normal. Se for de uma pessoa ansiosa, é 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, não sei. Isso é quem sabe. Mas uma pessoa normal, durante um dia de 24 horas, porque não existe dia com menos disso, menos tempo do que esse, passam cerca de 10.000 pensamentos. É muito pensamento. E se você e eu formos filtrar esses pensamentos para selecionarmos só os pensamentos bons e positivos, eu lhe pergunto, quantos pensamentos vão sobrar na sua cabecinha? Na sua mente, pensamentos bons, quantos ficam desses 10.000? Jesus disse que nasce no coração do homem os maus pensamentos, mas também ele falou de que mais? Os adultérios, depois as prostituições, ainda os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Glória a Jesus. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Estas são como setas malignas que são jogadas do inferno contra a vida das pessoas. Eu quero chamar sua atenção para uma pergunta. Dá para você imaginar uma pessoa que não tem a proteção divina, o que é que ela sofre? Dá para pensar? Glória a Deus. Porque o crente, ele não é feito de massa angelical. Isto posto é um ser humano de carne e osso. Mas o crente tem uma proteção. E quando essas setas são atiradas contra ele, quando esses pensamentos lhe sobrevêm à mente, aos sentimentos, ao invés de ele se encurvar diante deles, desses pensamentos, dessas setas malignas, ao invés de ele cair prostrado, ele
ao perceber o ataque, ele grita, ele clama: o sangue de Jesus tem poder. Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus. Jesus, me lava com teu sangue, tira esse pensamento da minha mente. Glória a Jesus. E o que é isso? Isso é uma atitude de fé. O crente entende que, clamando o sangue de Jesus, no momento que o ataque chega, ele pode, pela fé, se apropriar da proteção divina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem é que tem o sangue de Jesus sobre a vida? Se você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, descanse no Senhor. Glória a Deus. Descanse no Senhor. Pode chegar pensamentos negativos, pode chegar dardos inflamados lá, pode sim, pode chegar. Mas eles não ficarão, eles não surtirão, eles não produzirão nenhum efeito negativo na sua vida, porque a sua mente, a sua alma, o seu ser já estão protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Amém? Mas, amados irmãos, nem todos conseguem entender que podem, pela fé, vencer o inimigo e os seus dardos, ou os dardos que ele lança, atira contra o crente. E eu coloquei aqui no slide 3 pessoas que foram atacadas com esses dardos, e todas 3 sofreram prejuízo. A primeira é a nossa irmã Eva. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Eva estava no belo jardim do Éden quando ela escuta uma voz mansa, uma voz aveludada se dirigir a ela. E quando ela se volta para ver quem está falando com ela, não é Adão, mas sim um animal, um anfíbio, uma cobra, uma serpente. E ela nunca tinha visto um bicho falar. E o fato de ver pela primeira vez um animal falando chamou-lhe a atenção, e ela, ao invés de correr, porque se eu ver um bicho correndo, falando, eu acho que eu vou correr. Porque não é natural um bicho falar, não é verdade, irmão? Não é natural um bicho falar. Vamos voltar aqui o slide. Isso. Um toque aqui, adiantou. Não é normal um animal falar. Então, geralmente, mulher é uma criatura medrosa. Tem aqui algumas que são corajosas. Mas na maioria são tudo medrosas. Concordam comigo, irmãs? Não é verdade? Quem é a irmã aqui, quando vê uma barata, corre para pegar ela e matar? São poucas mulheres. E uma cobra? É diferente, né? O homem, quando vê essas coisinhas, corre para cima para matar e está certo, botar para correr. A mulher não. A mulher é mais sensível, para não dizer medrosa, nesses casos. E quando Eva ouviu a serpente falar com ela, ao invés de correr para perto de Adão, correu para perto da serpente. Foi na direção errada. E quando ela chegou, lá vem os dardos inflamados. Lá vem os dardos inflamados. Glória a Deus. Estão vendo aí, né? Soldado aqui com o escudo. Olha aqui os dardos inflamados. Se esse soldado aqui não tivesse esse escudo, estava derrotado. O alvo era não somente ferir o corpo do soldado, mas quando aquele dardo inflamado penetrasse no seu corpo, incendiar suas roupas. E ele morrer ali queimado, sem ninguém poder socorrê-lo. Era essa a ideia, lá na Roma Antiga. Muito bem. No sentido espiritual, não são dardos literais. No sentido espiritual, são investidas que Satanás dá contra o crente.
usando os mais diversos meios e artifícios. Aquilo que você nem imagina que é ele que está por trás, é ele sim. Então, Eva, ele disse para ela, é verdade que o Senhor proibiu comer de todas as árvores do jardim? Ora, Deus não proibiu isso. E Eva sabia. E ela disse para ele, não, o Senhor apenas proibiu comer um tipo de fruto de uma árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, olha outro dardo. Ele proibiu vocês comerem a árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar iguaizinhos a ele. E ele é egoísta. Esse Deus que vocês servem é egoísta. Ele quer que vocês sejam limitados toda a vida e dependentes dele. Coma do fruto para você ver se você não vai ficar igual a Deus. E Eva se deixou vencer. Esse dardo chamado mentira foi jogado no seu coração e ela não se defendeu pela fé. Ela não usou esse escudo e aí o inimigo derrubou. O inimigo, no sentido espiritual, matou aquele primeiro casal. Porque o Senhor Deus disse, no dia que você comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. E aí era uma batalha entre obedecer à voz do Senhor e obedecer à voz da serpente, à voz de Satanás. Mas eles não estavam preparados, eles não estavam com esse escudo chamado fé para se defender dessa investida, e eles cederam à tentação. O dardo veio, feriu-os e os matou, e eles morreram espiritualmente. Um outro personagem que a Bíblia fala é o nosso amigo João Batista. Em Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3, nós vamos encontrar João Batista duvidando a respeito da messianidade de Jesus. Ele estava preso. E ele ouviu dizer na prisão tudo aquilo que Jesus fazia de milagres. Aí ele chamou 2 discípulos e disse assim, vão a Jesus. E ao chegarem lá, vocês perguntam, você é o Cristo? Você é o Messias? Ou nós devemos esperar outro? Ora, João, esse mesmo João que agora estava mandando saber se Jesus era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, antes da dúvida chegar no seu coração, ele tinha dito no capítulo 1, do versículo 29 do Evangelho de João, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, ele só podia afirmar isso se ele tivesse convicção. Sim ou não? Convicção. Estava lá batizando o povo, aí Jesus passa. Quando Jesus passa, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu, quando batizou Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, uma voz solar para toda a multidão, uma voz do céu falar para toda a multidão, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas agora João está preso, e por estar preso, ele é atacado pelo adversário, e passa então a ter dúvida. Ele passa a duvidar a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Irmãos, vocês imaginem o quanto o adversário, o maligno, ficou feliz ao ver aquela dúvida que ele próprio jogou no coração de João Batista vingar, dar certo. João estava preso, e por estar preso, certamente estava abalado na sua fé, porque não é fácil. Você está exercendo seu ministério, está exercendo aquele papel, aquela missão que Deus lhe deu, e por causa dessa missão, ser preso, engradado lá, padecendo fome, frio, humilhações.
E aí Satanás chegou para trabalhar na mente dele. E quem sabe, irmãos, a Bíblia não diz, mas quem sabe quais foram as sugestões, os dardos que Satanás jogou na mente daquele homem, que foi o precursor do Messias, foi ele quem abriu o caminho para Jesus passar no sentido espiritual. Quem sabe quais foram as suas insinuações na mente de João Batista. Talvez ele tenha dito assim, o maligno para João: você não é o grande profeta, o grande pregador? Não foi você que falou a respeito de Jesus antes dele aparecer? Por que é que você está aqui? Por que é que ele não faz nada por você? Você ouve dizer que ele faz tanta coisa pelos outros, e por que ele lhe esqueceu aqui? Por que ele lhe abandonou aqui? De repente é porque ele não é mesmo o Filho de Deus. Ele é só mais um pregador, ele é só mais um profeta que chegou aí, porque vocês estão lembrados que Jesus perguntou: o que é que o povo diz a meu respeito? E logo os discípulos disseram: uns dizem que tu és um dos profetas. Para João Batista, o maligno pode ter dito isso. Ele não é o Filho de Deus. No muito, ele é um profeta. E a dúvida falou alto, falou profundo, falou forte na mente de João Batista. E aí, irmãos, quando a dúvida domina, a fé diminui ou se acaba. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a dúvida, ela peleja contra a fé. Eu preciso da cura divina. Será que Jesus pode me curar? Glória a Deus. Hein, irmão? Será que Jesus pode me curar? Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Mas será que Jesus pode batizar com o Espírito Santo? Será que Jesus ainda pode dar vitória? Será que... A dúvida. E a dúvida é um dardo do maligno. Ele pode fazer todas as coisas. Quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: é-me dado quanto, irmão, de poder? Quanto Jesus recebeu de poder? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, por que duvidarmos do Senhor? Por que pensarmos, acalentarmos em nossa mente a dúvida de que será que Ele pode mesmo? Estão lembrados do menino endemoniado? Os discípulos foram expulsar o demônio dos meninos e não conseguiram. E aí o pai do menino levou ele a Jesus e disse: olha, Senhor, eu levei aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Mas se tu podes... Isso é o quê? Fé ou dúvida? Fé ou dúvida? Se tu podes, se, olha o se aí. Se aí é condicional. Se tu pode, se o Senhor tem realmente esse poder que o povo está dizendo que o Senhor tem, expulsa esse demônio. A dúvida. O Senhor não opera na dúvida. Opera, irmãos? Não. Mas Satanás vai trabalhar fortemente para lançar dúvida no teu coração, injetar dúvida na tua alma. Um irmão chegou para outro. Foi aqui em Maceió. Aqui. Chegou para outro. Um crente antigo, mais de 30 anos de evangelho. Chegou, se encontrou com outro irmão na repartição de trabalho, aí disse para o crente que chegou, disse para o outro: a paz do Senhor, irmão. Aí o outro disse: paz do Senhor o quê, rapaz? Acaba com essa história de paz do Senhor. Você é um homem velho, já era uma pessoa idosa, o irmãozinho. Como é que você é um homem velho desse, ainda tem essa história de paz do Senhor, de que vai para o céu, de que Jesus perdeu o pecado, de que tem salvação? Aí deu aquela palavra forte assim, de dúvida na mente do irmão.
E o irmãozinho ficou lá, mais de 30 anos de evangelho, ficou ouvindo. Quando o irmão terminou de jogar o veneno, o outro terminou de jogar o veneno, o irmãozinho disse: sabia que o senhor está com a razão? O senhor está certo. Esse negócio do céu, ninguém tem certeza. Perdão, Espírito Santo, Jesus, Deus e tal. Quando ele abriu o coração para a dúvida, o outro irmão que tinha dado a mensagem para testá-lo, disse: irmão, como é que você, depois desses anos todos de evangelho, ainda tem dúvida acerca da salvação, do céu, do perdão? Dobre seus joelhos aí que eu vou orar por você, para você se converter verdadeiramente na presença do Senhor. Glória a Jesus. É como testemunha de Jeová. Chega na casa do crente, e o crente muito educadamente abre a porta e manda a pessoa sentar, entre, sente. E aí o testemunho de Jeová começa a injetar a dúvida, o dardo inflamado do inferno no coração daquele crente neófito. Começa dizendo logo assim: olha, eu quero lhe dizer que ninguém vai para o céu. A gente vai herdar a terra, a gente vai ficar aqui. Aí começa a explicar. Quando termina aquilo ali, o crente que não tem conhecimento da palavra, que não frequenta a escola dominical, que não lê a Bíblia, não medita, não lê nada a respeito dela, não estuda, enfim, a Bíblia, quando termina aquela mensagem daquele herético, daquela pessoa, aquele crente está com a mente dominada pela dúvida. Em Arapiraca, uma irmã simples permitiu que um testemunho de Jeová entrasse em sua casa em um domingo de manhã, e o cidadão entrou e disse: me dê sua Bíblia, que a irmã disse que quando morresse ia para o céu. Disse para ele: olha, quando eu morrer eu vou para o céu. Aí ele disse: eu vou provar pela Bíblia que quem morreu confiando em Cristo está perdido, tem que confiar em Jeová. Mas não é esse Jeová aqui não, é outro, é o do céu. Glória a Deus. Aí disse: me dê sua Bíblia aí. A irmã entregou a Bíblia. Aí ele abriu na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Lá está escrito: quem morreu em Cristo está perdido. Está lá na Bíblia, está escrito isso. Quando ele mostrou isso, a irmã ficou desesperada. É verdade, é na minha Bíblia que está escrito. Aí ficou desesperado. Ele jogou o veneno, a seta maligna na irmã e foi embora. A sorte foi que a irmã saiu, mesmo cambaleando na fé, parou na casa do pastor e disse: pastor, me acuda aqui. Chegou lá em casa um testemunho de Jeová e ele disse que quem mostrou na minha Bíblia, eu estou aqui com o versículo para lhe mostrar, pastor. Quem morreu em Cristo está perdido. Aí o pastor disse: deixa-me ver isso, irmã. Ele entregou a Bíblia, o pastor abriu e disse: realmente, este versículo aqui diz que quem morreu em Cristo está perdido. Porém, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois dão o sentido real deste versículo. Aí o pastor leu todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leu os versículos que vinham antes e os que vêm depois. E aí a irmã entendeu. O que é que Paulo fala lá no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios? Ele está falando a respeito da ressurreição. E lá nos dias de Paulo, havia uma tese de pessoas hereges, já nos dias de Paulo, há mais de 2000 anos atrás, que ensinavam, uma tese nos dias de Paulo, que ensinava que Cristo já tinha ressuscitado naquele tempo e aqueles que morreram confiando em Cristo estavam perdidos. E Paulo, argumentando a respeito desse falso ensino, ele faz uma citação do texto. Porém, quando lê todo o contexto, o que vem antes e o que vem depois do texto principal, se entende perfeitamente o que era que Paulo queria dizer. Quando o pastor explicou isso para a irmã disse: graças a Deus, agora eu entendi direitinho. Amém, irmãos? Mas a dúvida
Se você não tiver cuidado, ela chega. Ela chega. Ela lhe desanima. Ela lhe atrapalha, ela embaraça a sua vida. Você deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. Você deixa de confiar no Senhor, passa a confiar só no médico, no patrão, no salário, no emprego, no nome da família. Glória a Deus. Fica totalmente afastado da presença de Deus. Mas ainda temos outro personagem, que é o Tomé. O Tomé, o problema dele foi a incredulidade. Qual foi o problema de Tomé, irmãos? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Primeiro culto, depois da ressurreição, Tomé faltou. Por isso que não é bom faltar culto. Não é assim, irmão? Não é bom faltar culto. É bom estar na igreja todas as vezes que houver o culto. Porque no culto Deus fala, Deus se revela, o Senhor manifesta a sua palavra, a sua graça, o seu poder. Amém? Tomé faltou o culto. E foi justamente no culto que Jesus resolveu aparecer depois de ressuscitado para os discípulos. Entrou, Pai seja convosco, conversou com os discípulos, e Tomé, eu não sei onde ele estava. Quando Tomé volta do passeio, os discípulos estão tudo com o rostinho alegre, brilhando, feliz, contente. Aí Tomé pergunta para ele: que alegria é essa? De manhã eu saí daqui, vocês estavam todos chorando por causa de Jesus que estava morto, sepultado. E agora vocês estão tudo aí alegres, felizes. Ah, Tomé, respondeu um deles: você não sabe o que aconteceu no nosso culto. Jesus apareceu ressuscitado. Tomé disse: eu não acredito nessa não, nem venha para cá. O que é isso? É fé ou incredulidade? Isso é o que, irmão? Toque no ombro da pessoa aí pertinho de você e diga: cuidado com a incredulidade. Glória a Jesus, cuidado, viu? Cuidado com a incredulidade. Use o escudo da fé, porque a incredulidade é o oposto da fé. Como é a história que vocês estão dizendo? Jesus apareceu vivo, ressuscitado entre nós. Ele disse: eu não creio. Eu só creio se meus olhos verem, se eu tocar no lado onde ele foi ferido. Ok. Alguém saiu para dizer isso a Jesus? Alguém saiu para dizer? Não. Jesus agora não era mais encontrado fisicamente. Ele era que tinha que se manifestar, se revelar para os discípulos. Mas o Senhor ouviu isso. E dias depois, diz aí o texto de João, capítulo 20, versículos 24 a 27, que Jesus volta a aparecer de novo. E aí Tomé agora não queria mais perder culto para tirar a prova dos 9. E aí Jesus chama Tomé e diz: Tomé, venha cá, olhe para mim. Põe aqui o dedo no buraco da lança. Tomé colocou e tal. Aí Tomé disse: agora eu creio. Agora eu creio. Tomé, tu só crês porque me viste, Tomé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé, seja crente e não incrédulo, rapaz. Mas Tomé era humilde, né? Caiu de joelho e disse: meu Senhor e meu Deus, me perdoe. E aí não quis mais entrar pelo caminho da incredulidade. É outra seta. É outra seta. Deus fala com o crente e aquele que está com o coração dominado pela incredulidade diz: isso não é para mim, é para o meu vizinho aqui. É para o irmão que está aqui pertinho de mim. Não é para mim, essa palavra não é para mim, é para você mesmo. É para o seu coração. Agora você tem que usar a fé, arrancar essa incredulidade daí e deixar Deus abençoar a sua vida. Amém, irmãos? E finalmente o nosso último tópico: o escudo da fé do soldado cristão. Esse escudo fala de quê? De uma fé vencedora. O que mais? Uma fé vencedora, uma fé defensora ou defensiva e uma fé poderosa.
A nossa fé, que a Bíblia aqui compara ela a um escudo, Paulo compara ela a um escudo, ela é uma fé vencedora. É aquela fé que o crente, mesmo enfrentando as lutas que Paulo enfrentou, ele pode dizer assim: posso algumas coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, na primeira carta, sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se a gente não tiver essa fé poderosa operando em nossa vida, presente em nosso coração, jamais venceremos o mundo. Se não vamos vencer o mundo, porque falta-nos a fé, não venceremos também o maligno e não venceremos a carne, que são os três inimigos do crente. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, de vários homens e mulheres que, pela fé, fizeram coisas extraordinárias. Se destacaram no meio de uma sociedade, a sociedade dos seus dias, que era uma sociedade incrédula, uma sociedade distante de Deus. Deus quer que nós usemos a fé. Amém? Jesus disse que aquele que tem fé pode até remover o que, irmãos? Montanhas. Você é quem decide se você passa por cima da montanha ou se deixa ela lhe esmagar e acabar com você. Use o escudo, use a fé, use a confiança no Senhor. Amém? Porque fé nada mais é do que confiança. Confiança. Fé é confiança. Amém? Glória a Deus. Se você confia, você vence. Você confia no Senhor, então você vai vencer todas as lutas, todos os embates, todos os desafios, tentações, enfim, tudo aquilo que se levantar contra você. Aí, Deus, nós dizemos muitas vezes que temos fé. Eu tenho fé. Não, minha fé. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, minha fé é forte, minha fé é poderosa. Aí Deus prova a fé. Deus prova a fé, para ver se a fé é poderosa mesmo, para ver se a fé está firme, está forte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A fé também, ela é o que, irmãos? Ela é defensora. O escudo do soldado romano era uma arma de defesa. Ele se defendia com o escudo e nada lhe atingia. Da mesma forma, a fé nos defende dos dardos inflamados de Satanás. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que Satanás anda em derredor do cristão, rugindo como leão, buscando a quem possa, o que, irmãos? Tragar. O que é tragar? É acabar. É acabar. Aí uma irmã, na cidade de Inhapi, no Alto Sertão, é terra lá da irmã Grace. Inhapi, lá na sua terra. Ela aceitou Jesus como Salvador. Ela e uma criança, uma menina, filha dela, pequenininha, e começaram ambas a ir para a igreja. E o marido dela, inimigo de crente, odiava crente. O povo no sertão é muito fechado para o evangelho nesse sentido. E todas as vezes que a irmã saía para o culto, o marido ameaçava ela. Dizia-lhe: eu vou lhe matar. Se você continuar com essa história de crente, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. Eram setas malignas, mas a irmã, apesar de ser nova crente, nunca recuou. Mas um dia, irmãos, ela estava se aprontando para ir ao culto. Ele pegou uma peixeira de 12 polegadas, pegou uma pedra de esmeril e começou a afiar a peixeira. E ela ficou se aprontando e olhando para a peixeira, e ele calado. Quando ela terminou de se aprontar, pegou a Bíblia e a criança para ir para o culto, ele disse: vá para o culto, porque é lá que hoje eu vou lhe matar. A irmã foi embora, mas vacilante. Quando ela chegou no culto, ela disse ao pastor José Alves de Farias, que era o pastor da época lá: pastor José, eu vim ao culto, mas eu vim para morrer aqui. O pastor perguntou: por quê, irmã?
Diz que meu marido ficou amolando uma faca para vir me matar. Quando ela terminou de dizer isso, o homem apontou ali na porta da igreja, lá, e entrou de igreja dentro com a faca empunhada. A irmã desmaiou. Quando ele se aproximou, o pastor gritou bem alto: Jesus, olha o homem aí! A faca caiu da mão dele, deu-lhe uma crise de nervo, ele ficou tremendo, sentaram ele lá no banco, ele tremendo, se acabando, e quando a crise passou, ele disse: eu quero ser crente, que eu já vi que com crente ninguém pode. Eu quero ser crente, porque com crente ninguém pode. Glória a Deus, amém, irmãos? É a fé. Se a irmã tivesse recuado na primeira vez, ela não teria vencido. A fé que defende, mas a fé também é poderosa. Amém? A fé é poderosa. Glória a Deus. Esta fé o Senhor quer colocar no teu coração e no meu coração. Pela fé. O crente vive pela fé. Romanos 1,17 diz: e o justo viverá pela fé. Lembre-se do que eu vou lhe dizer agora. O seu dinheiro pode se acabar. O seu emprego federal você pode perder. Está aqui, irmão Mário. Ele já me contou o testemunho dele. Quando Fernando Collor, nosso conterrâneo, assumiu a presidência da República, a primeira coisa que fez foi colocar 20 mil funcionários em disponibilidade, sem receber um centavo por mês. Pegou o dinheiro da caderneta de poupança, de conta corrente, prendeu tudo lá. Muita gente dormiu rica, se acordou pobre. Irmão Mário não era crente, lá para o lado de Rondônia. Entrou numa depressão, tornou-se alcoólatra, quase que Satanás acaba com a vida desse homem. Fica aí de pé para o povo lhe ver, irmão Mário. É esse galego bonito aí, ó. Esse galego aí. Quase que o diabo acabava com a vida desse homem. Ele não tinha o quê? O escudo da fé. No auge da crise depressiva, a mulher abandonou, foi uma tribuladeira terrível. Ele se encontrou com Jesus, Jesus disse: toma, meu filho, o escudo da fé, vai viver agora pela fé. O justo viverá o que, irmãos? Da fé. Não confie no seu trabalho federal, estadual, municipal. Não confie na sua empresa, no seu patrão, no seu dinheiro. Não confie no nome da sua família, na sua posição social. Não confie em nada neste mundo. Confie no Senhor. Use a sua fé e deposite ela no Senhor. Viva pela fé neste mundo. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. O justo viverá da fé. É pela fé que o justo vive neste mundo. E a Bíblia ainda diz que quem é justo não vive por vista. Não vive por vista. O justo não vive como, irmão? Não vive por vista. O justo vive por fé. Glória a Deus. O médico lhe dá um diagnóstico negativo. Não vai se acabar, não. Não vai morrer, não. Não pense que a palavra final é a do doutorzinho lá, não. Não, senhor. Não, senhora. Seu colega de trabalho diz: você não presta, você não tem competência, é incompetente, é não sei o que, você nunca vai crescer nessa empresa. Não é a palavra dele, não, que prevalece. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem vai prevalecer é a sua fé. Use esse escudo. Quando vinham os ataques, a mentira, a calúnia, a difamação, a frieza, a tristeza, quando vir tudo aquilo de encontro à sua fé, use o escudo da fé. Rebata essas coisas. Rebata e saia de glória em glória, de glória em glória, até chegar no céu. Amém, irmão? Vamos orar pela nossa irmã que está pedindo as orações.